Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre conjuntos numéricos. Sendo R e S números racionais. Lembrando que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E alfa e beta, números irracionais, são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Classifique como verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. Vamos lá. R, lembrando que é um número racional, pode ser igual a alfa? Pode ser igual a um número irracional? Então, o número racional pode ser igual ao número irracional? 2 é um número racional. Raiz de 2 é um número irracional. Então, 2 é diferente de raiz de 2. Então, a afirmação o número racional pode ser igual ao número irracional? Isso é falso. Alfa ao quadrado pode ser racional, ou seja, um número irracional elevado ao quadrado, ele pode ser racional. Vamos lá, raiz de 2 é irracional. Se eu elevar ele ao quadrado, raiz de 2 elevado ao quadrado é 2. E 2 é um número racional. Então, eu posso falar que sim, é verdade. Um número irracional elevado ao quadrado, ele pode ser um número irracional. Tá aqui. O número racional menos o número racional pode ser zero. Então, vamos lá, o número racional menos o número racional pode ser zero. Vamos pensar que R é igual a S. Ou seja, 2 é racional, menos 2 também é racional. 2 menos 2 é igual a zero. Sim, então a nossa afirmação é verdadeira. O número racional menos o número racional pode ser zero. Nota o exemplo, desde que eles sejam iguais. Alfa elevado a R, ou seja, o número irracional elevado ao número racional pode ser racional? Raiz de 3 é irracional. Elevado a 2, que é um número racional, o que dá raiz de 3 ao quadrado? Dá 3. E 3 é um número racional, ou seja, sim, é verdade a nossa afirmação. Um número irracional elevado ao número racional pode ser um número racional. Note que aqui eu tenho que prestar muita atenção nas afirmações. Olha lá, o número irracional vezes o número irracional, então o número irracional vezes o número irracional, ele é irracional. Alfa é igual a beta, ou seja, se os dois números irracionais forem iguais, raiz de 3 é racional, raiz de 3 também é racional. Raiz de 3 vezes raiz de 3 até raiz de 9. Raiz de 9 é o quê? 3. E 3 não é irracional. Então, nossa resposta ela é falsa. Então, o número irracional vezes o número irracional, nem sempre ele é irracional. O nosso exemplo, ele é racional. Tem que dar algum exemplo. Se teve um único exemplo que ele não é irracional, a nossa afirmação está falsa. Vamos lá. O número racional mais o número racional e o número racional menos o número racional são racionais? A 2 é racional. Mais 3 quintos também é racional.
Racional, lembrando, todo número que pode ser escrito na forma de fração. Vou colocar um aqui, uma fração mais a outra, vou reescrever as duas. Acho o mínimo entre 1 e 5, que é 5. Mexer embaixo, mexer em cima. 5 dividido por 1, 5 vezes 2, 10. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 3, 3. Frações com o mesmo denominador, mantém o denominador. 10 mais 3, 13. Se eu fizesse isso subtraindo, também ficaria uma fração. Ou seja, o número racional mais o número racional, ou ele menos o número racional, são racionais? Sim, é verdade. Está aqui. Então, esse tipo de exercício, falando novamente, eu preciso prestar muita atenção na afirmação. E se eu achar apenas um exemplo que não seja verdade aquela afirmação, eu coloco ela como falsa. Caso eu não ache nenhum exemplo que ela seja falsa, eu posso afirmar que aquela afirmação é verdadeira. Muito obrigado e até a próxima.